Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Tereza Cristina Cerdeira, que é professora titular de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autora da primeira tese sobre a obra de José Saramago, ainda em 1987, e a gente conversa com a professora Tereza sobre esta e também sobre vários outros estudos da sua importantíssima e rica trajetória desde então. A professora Tereza veio ao UFSCar participar de uma banca no Departamento de Letras e por uma indicação do professor Jorge Vicente Valentim, que foi o nosso entrevistado da semana passada, a gente teve a felicidade de poder ter essa conversa aqui hoje. Então eu aproveito para começar agradecendo em público ao professor Jorge por essa oportunidade e, sobretudo, a professora Tereza. É um grande prazer, uma honra para a gente recebê-la aqui no Paideia hoje. Olha, o prazer é todo meu. Fico mesmo muito honrada por esse convite e para vir falar sobre o Saramago especialmente e sobre, enfim, o trabalho que eu venho desenvolvendo há 40 anos. A gente não diz muito isso não, porque é complicado, mas há 40 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente começa, então, voltando para o começo dessa história, ou para o quase começo dessa história, quando é desenvolvida a tese, num momento em que o Saramago ainda não é o Saramago. Eu acho que é importante a gente situar isso, que ele era um escritor, de certa forma, ainda em começo de carreira, certamente não tão conhecido quanto hoje, e aí você decide estudar a obra. Isso resulta nesse livro que a gente tem aqui, inclusive, que é José Saramago, Entre a História e a Ficção, uma saga de portugueses. Como você conheceu a obra e depois, inclusive, o próprio Saramago e toma essa decisão, então, de fazer o doutorado e, mais do que isso, de enveredar pelos estudos sobre literatura portuguesa? Isso é uma história que é rapidamente contada, porque o meu projeto inicial no doutorado era trabalhar com a obra do Cardoso Pires e nesse momento de encontro em Portugal, eu deveria conhecer o Cardoso Pires. A Maria Lúcia Lepec, que é uma grande professora, uma grande estudiosa brasileira, que vivia em Portugal, havia escrito um livro belíssimo. E a sensação que eu tive naquele momento dos 30 anos, eu disse, o que é que eu vou dizer além disso? Mesmo assim, era um trabalho, em princípio o trabalho dela era sobre um livro específico, eu ia trabalhar com outros livros. Do Cardoso Pires. Do Cardoso Pires. Uhum. E nesse momento, a Maria Lúcia me apresenta, o Saramago tinha acabado de lançar aquele que é o primeiro grande romance. Quer dizer, não que o romance anterior seja menos interessante, mas ele passa a ser conhecido a partir de uma certa fama, de uma certa importância que o Saramago vai ganhando. Esse livro é O Levantado do Chão. E esse livro, nós nos encontramos, ele fez uma dedicatória muito bonita do livro, e eu imediatamente nem pude ler. E quando comecei a ler o livro, fui absolutamente tomada por um encantamento. Assim, uma história engraçada que eu estava praticamente no fim do livro, faltavam assim umas 20 páginas, e a sensação que eu tinha é que eu não sabia se eu queria que acabasse ou que não acabasse. E eu tinha uma filha pequenininha que dizia, mamãe, você vai me levar à casa da Ana? E eu dizia, vovô, mas eu estou terminando o livro. Até que eu desisti e disse, vou levá-la. E a casa era longe, e levei, e na volta não consegui chegar à casa. Parei, literalmente, na estrada, abri o livro e terminei de ler. E estava, como aliás hoje ainda me acontece quando trabalho esse livro, eu estava literalmente emocionada e quase aos prantos. Bom, não é que o livro não tem nada de piegas, mas é realmente um livro muito denso de emoção. E eu fiquei tão encantada que naquele momento eu disse, uau! 2 anos depois, eu estava ainda no início do doutorado, aparece o Memorial do Convento, e eu disse, pronto, é sobre isso que eu vou fazer. E logo depois, o ano da morte de Ricardo Reis, e eu disse, pronto, fica aqui. E foi quando eu pensei em trabalhar um tema que naquele momento era uma novidade ainda. Hoje não, já é uma questão amplamente estudada, que são as relações entre ficção e história. E consegui, inclusive, uma bolsa de estudos para ir à França, estudar história com Georges Duby, sobre a nova história, porque eu sabia que era a vertente que o Saramago
enfim, mais ou menos seguia, quer dizer, ele estava em contato com essa vertente da história nova, e foi ele o tradutor do Tempo das Catedrais, enfim. Então foi nesse momento que, por uma paixão enorme pela escrita do Saramago, eu decidi que ia trabalhar com os 3 primeiros romances, que eram aqueles que estavam publicados naquele momento. Claro que depois do memorial ele já ganha uma projeção, mas estava longe de ter uma obra acabada, tanto que a tese trabalha com os 3 primeiros romances. Um pouquinho, meses antes de eu defender, ele tinha lançado A Jangada de Pedra, mas pronto, já não entrava no corpus. E foi assim, pronto, que a paixão se constituiu e que se manteve também ao longo do tempo. E especificamente sobre a tese que fala dessa relação que você já começa a anunciar de ficção e história, gostaria que apresentasse um pouquinho mais como foi esse estudo, o que você observou o que exatamente significa para quem não é da área, por exemplo, você olhar para essa relação entre ficção e história. Pois é, então a grande questão é que a história quer dizer, a história que se institui como ciência no século XIX, uma história positivista, é aquela que, até para fazer face às outras ciências e ocupar o patamar científico, né, se quis ciência. E acreditou, de certo modo, que ela era capaz de chegar à verdade. Quer dizer, era um momento em que era preciso ir às fontes. Não vamos mais ser cronistas ou fazer histórias fantasiosas. Não, vamos às fontes. As fontes dão a certeza da verdade. Ora, nós hoje sabemos que as fontes não dão certeza da verdade, as fontes também são construídas, elas também são obra de construção de uma determinada pessoa, de um determinado sujeito, de um determinado tempo. E toda a vertente que não começa nos anos 60, mas ao contrário, que tem um primeiro momento de revisitação desse, o que é que a gente faz como história, é a École des Annales, francesa basicamente, da qual, a partir do final dos anos 50, novos pensadores que vão constituir aquilo que é a história das mentalidades, a chamada nova história, que vai dar lugar não apenas a uma história factual, sem abolir, aliás, o Duby era um que, quando disseram a eles, pronto, mas os fatos onde é que ficam? Ele escreveu um livro sobre a guerra, o Dimanche à Bouvines, que é Domingo em Bouvines, sobre uma batalha, né, em determinado dia. Mas há um modo de escrever que aproxima, sem dúvida alguma, a história da ficção. Que o que é interessante é que acho que seria um erro imenso transformar história e ficção numa espécie de sopa de letrinhas. Não é porque está escrito na frente que é romance, porque está escrito na frente que é história. Há objetivos diferentes. Sem dúvida, há uma aproximação desses discursos. A história tende a ocupar aqueles vazios, aquelas lacunas deixadas por um discurso que é ficcional. E a ficção é seduzida pela história. Mas os objetivos de cada uma são objetivos diferentes, né? Então, não é a mesma coisa. A história, de certo modo, descobre que ela tem um material, sem dúvida, as fontes, que não são abolidas, mas que é preciso perguntar, fazer novas perguntas. E quanto mais a gente faz perguntas, a gente encontra respostas novas. O Jacques Le Goff, que é um outro historiador do mesmo grupo do Duby, tem um texto muito interessante em que ele diz: a primeira coisa é descobrir que todo documento é falso. É claro que é uma frase de efeito, mas não é exatamente só uma frase de efeito. É que o documento é composto, o documento é uma versão da história. E quanto mais, dependendo do modo como você indaga, esse documento dá respostas diferentes. Ora, diante disso, a história perde aquela arrogância de ser toda poderosa, né? Nesse momento, ela está diluindo a pretensa possibilidade de chegar à verdade. Mas esse objeto nunca é apagado. A história não quer fazer ficção. A história quer conhecer, quer enveredar sobre o passado, fazer do passado não apenas
e aí longe disso, um modelo do presente, mas fazer com que o presente revisite esse passado com os olhos do presente. Por outro lado, a ficção, como é que fica? Ela é seduzida pela história, mas ela não vai fazer história. Né? A história do Cerco de Lisboa não é a história do Cerco de Lisboa, ou é uma outra história do Cerco de Lisboa. O Memorial do Convento não é só a história do Convento de Mafra, é também um modo de até refazer, repensar esse lugar. E a ficção tem uma qualidade, é que ela pode lucrar, ela não é obrigada a estar nos limites da verdade. E ela vai lucrar justamente com essa possibilidade de estar defasada, ou não é bem defasada, mas fora desse objetivo. Né? Ela lucra com isso, ela leva isso até as categorias maiores que ela desejar. Por exemplo, o Memorial do Convento o Saramago faz a passarola do Padre Bartolomeu voar. A passarola existiu? Existiu. Ela está configurada, ela tem um desenho, ela está nos princípios da aviação, mas ela nunca voou. Ela nunca voou. Mas ele fez voar. E fez voar de um modo mágico. Né? Que eu acho até nesse sentido que é interessante pensar que não é só mágico. A magia está ali porque, afinal de contas, ela voa, porque a Blimunda, que é aquele grande personagem, foi capaz de recolher 2.000 vontades dos homens, as vontades que saíam dos homens quando eles já não tinham mais vontade de viver. Ela não roubava a vontade, mas ela captava as vontades que se perdiam para que elas não fossem para o céu, que é o ar que Deus respira. E essas vontades é que fazem a atração da passarola. Mas se nós tomarmos essa mesma frase, lida de um modo, nesse caso, não metafórico, mas literal, as vontades são vontades. E, de certo modo, a passarola voa porque os homens querem. E, de certo modo, é isso que move a história. Quando o homem quer, a história se faz. Né? Então, é nesse compromisso que esse diálogo vai se tecendo, e foi por esse caminho que eu enveredei. Para isso, eu tinha pouco material, estar com o Georges Duby foi uma maravilha, ele forneceu material, enfim, não só a bibliografia dele, mas Paul Verne, enfim, todos aqueles que já tinham pensado essa questão, e que para mim foi, naquele momento, em meado de 1984 exatamente, uma abertura muito nova e foi importantíssima. E ao longo do tempo, como que esse trabalho ele continuou sendo lido? Porque aí a gente falou no começo, Saramago não era o Saramago que a gente tem hoje. Como que o livro continuou existindo durante essa trajetória do próprio autor? Olha, o livro, eu posso ter... Foi o primeiro livro que se escreveu... É preciso dizer que houve antes um pequenino livro da Maria Alzira Seixo, que tinha saído, O Essencial sobre José Saramago, que é mesmo em formato pequenino. É um livro, mas é uma coisa pequena. Muito interessante, mas em pequeno. O primeiro livro, a sério, assim, no sentido de volumoso, pelo menos, foi esse que foi publicado em 89. E que até hoje me pergunto por que a editora não republicou. Ele agora está sendo pensado uma republicação desse livro aqui no... Só teve aquela primeira edição. Só a primeira edição. Saíram 3.000 exemplares. E hoje... É muito engraçado, porque é quase uma glória, ele é uma raridade, é uma raridade, porque realmente se tornou uma primeira reflexão alargada sobre um assunto que naquele momento começou a interessar, mas não era aquilo que é hoje. Você tem N reflexões sobre literatura e história, a partir do Saramago e a partir de outros autores. E a paixão também não terminou ali, você continuou estudando, e um dos estudos que me chamou a atenção, porque estabelece inclusive uma relação com o trabalho seu atual, é o aspecto do erotismo na escrita do Saramago. E eu achei muito interessante que não é só, quando a gente pensa em erotismo, pode pensar o conteúdo de erotismo que há na obra, mas você fala também num erotismo da própria linguagem. Isso aparece num outro projeto agora, o Eros contra a Melancolia. Mais uma vez, o erotismo não só como tema, mas como estratégia da própria escrita.
O que é isso? O que é a gente falar em erotismo na linguagem e esses estudos como um todo, quais são os objetivos, para onde eles estão olhando? Eu vou começar pelo Saramago, Claro. E por uma questão que é também amplamente falada, que é a presença do lugar, o lugar do feminino que ocupa, o lugar que o feminino ocupa na obra do Saramago. As mulheres são sempre mentoras, as mulheres são sempre iluminadoras do processo. E há uma consciência do gozo do corpo, do encontro, que é sempre... aliás, na linha do próprio pensamento do autor, que é um pensamento marxista e que é um pensamento utópico, também há uma certa utopia das relações amorosas. Passamos por aí. Há, portanto, um lugar que ocupa o amor, o erotismo na obra do Saramago, para além das mulheres serem mentoras, elas são sedutoras, seduzidas e tudo mais. Por exemplo, isso eu poderia passar por todos eles, praticamente todos os romances, mas aquele que causou um certo impacto no momento foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, e por causa, né? O que não se percebeu é aquilo que nós tínhamos falado antes, é que isso é um romance. E que ele não pretendeu escrever um quinto evangelho, nem, sei lá. Ele teve, claro, ele foi um leitor, é um ateu, mas leitor atentíssimo do discurso e do discurso bíblico. Conhecedor disso. E é capaz de ler, mais uma vez, como se faz com as fontes, né? Ler de uma outra maneira. Ele nos surpreende, por exemplo, no Evangelho, e surpreende, eu acho, a qualquer leitor que, sei lá, estudou no catecismo, que um belo dia Jesus foi salvo depois que Herodes mandou matar todas as crianças, e o sentimento que passa, porque a ideologia é uma coisa muito séria, né? A gente veste a ideologia e acredita naquilo, e a gente diz, que coisa boa, Cristo foi salvo, né? Ninguém pensa que milhares de crianças foram mortas. E aquelas crianças todas de menos de um ano, que família, o que aconteceu com aquelas famílias? Quer dizer, o modo como ele vai revisitar esse texto é um espanto. Quer dizer, é José se dar conta do quanto ele foi violento e injusto e marcado pelo pecado, porque ele vai viver dessa maneira. Quer dizer, passei por aí para a gente ver como é que ele é capaz de reverter e nos espantar da seguinte maneira. Nunca tinha pensado nisso. Né? A questão do feminino passa por aí também. Ele vai encontrar uma personagem, né? Maria de Magdala, a quem ele não dá o nome de Madalena. Né? Madalena nada mais é porque ela era da cidade de Magdala, mas Madalena ficou conotado como prostituta. Ela não deixa de ser uma prostituta. E, no entanto, ela é muito mais do que isso. Ela não é só a amante que ele encontra, mas ela é, sobretudo, a mestra. É uma das grandes mestras de Jesus. Ora, a questão que está anterior a essa cena é que Jesus deixa de ser o mestre. Ele é o discípulo, ele é aquele que aprende. Ele já tinha aprendido com o pastor, aprendeu pouco. O pastor não conseguiu ensinar tudo aquilo que o pastor gostaria de ter ensinado. Não vou me perder por aí, senão fica muito longo. Mas, com Maria de Magdala, ele é realmente aquele que quis aprender. Ele tem a figura do discípulo. Eu posso ler um pedacinho? Claro, por favor. É uma cena muito bonita. Jesus chega à casa de Maria de Magdala com os pés completamente feridos, uma crosta de sangue, e é recebido por ela, que a primeira coisa que faz é lavar os pés. Olha, a cerimônia do lava-pés está transposta para esse momento, né? É Maria de Magdala que lava os pés de Jesus. E que nada mais faz do que tirar a crosta que impedia a sensibilidade. Né? Quando você tem uma ferida e passa a mão por cima, essa ferida você não sente. Ela retira com água essa crosta. É muito metafórico esse primeiro momento. E depois
diz coisas a ele muito encantado com aquela figura de mulher que vai passando diante dele. Ela diz que gostaria de conhecê-lo, e ele, como um menino, que quase era, ele diz: não conheço mulher. Maria segurou-lhe as mãos. Assim temos que começar todos. Homens que não conheciam mulher, mulheres que não conheciam homem. Um dia, o que sabia, ensinou. O que não sabia, aprendeu. Diz Jesus: queres tu ensinar-me? Para que tenhas de agradecer-me outra vez? Dessa maneira, nunca acabarei de agradecer-te, e eu nunca acabarei de ensinar-te. E passando por esse momento, a primeira coisa que ela faz é lavar o corpo, né? Que é um primeiro toque feminino no corpo de Jesus. Mas nada mais é do que lavar o corpo. E diz a ele: deite-se na cama e espere por mim. E o texto diz o seguinte: deita-te, eu volto já. Fez correr um pano numa corda. Novos rumores de água se ouviram, depois uma pausa, o ar de repente tornou-se perfumado e Maria de Magdala apareceu nua. Nu estava também Jesus, como ela o deixara. O rapaz pensou que assim é que devia estar certo. Tapar o corpo que ela descobrira teria sido como uma ofensa. Maria parou ao lado da cama, olhou-o com uma expressão que era ao mesmo tempo ardente e suave e disse: és belo, mas para seres perfeito, tens de abrir os olhos. Hesitando, Jesus abriu-os, imediatamente os fechou, deslumbrado, tornou a abri-los e neste instante soube o que em verdade queriam dizer aquelas palavras do rei Salomão. As curvas dos teus quadris são como joias. O teu umbigo é uma taça arredondada, cheia de vinho perfumado. O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhinhos gêmeos de uma gazela. Mas soube-o ainda melhor e definitivamente quando Maria se deitou ao lado dele e, tomando-lhe as mãos, puxando-as para si, as fez passar lentamente por todo o seu corpo, os cabelos e o rosto, o pescoço, os ombros, os seios, que docemente comprimiu, o ventre, o umbigo, o púbis, onde se demorou a enredar e a desenredar os dedos, o redondo das coxas macias, e enquanto fazia isto, ia dizendo em voz baixa, quase num sussurro: aprende, aprende meu corpo. O texto é muito longo, é uma pena a gente parar uma cena de amor pela metade. Isso que eu ia falar, mas eu queria que eu pudesse ler e com você lendo ainda. Que Mas é realmente, é como em eco ela vai repetindo, como num poema. Né? Aprende, aprende meu corpo, aprende. E depois vai dizer a outra parte, aprende, aprende o teu corpo. Quer dizer, é ela que ensina, é ela que faz, e é interessante que o primeiro momento de conhecimento de Jesus em relação a ela são as palavras de Salomão, que eram as únicas que ele conhecia para dizer o amor. Tá? Então, isso quer dizer, há uma... Agora eu vou voltar àquela segunda parte da sua questão, é que, para além de um conteúdo erótico, há um gozo da palavra. Erotismo e poesia estão muito próximos. Né? Digamos que a poesia, e estou tomando poesia agora como criação, a poesia é para a linguagem, pronto, essa linguagem que nós estamos tendo aqui, o que o erotismo é para a sexualidade. Quer dizer, é exatamente passar, introduzir o gesto do imaginário, da imaginação, não é? É ultrapassar a ideia não utilitária. Né? A linguagem comum é utilitária, eu preciso passar uma informação e eu vou usar as palavras, posso até usar melhor de uma maneira ou de outra, melhor ou pior, mas o meu objetivo é passar uma mensagem, informar. A linguagem poética, é claro que ela informa, mas ela forma
também. Então, de certo modo, entre erotismo e poesia, nós estamos mais ou menos com os mesmos parâmetros. Aqui a gente poderia, por exemplo, levantar o quanto a sonoridade, o quanto isso funciona, aprende meu corpo, aprende teu corpo, funciona como um refrão, né? Volta-se sempre, e musicalmente, volta-se sempre ao mesmo tema, né? que é retomado no texto. E isso fez com que, não é bem uma consequência, mas eu pensasse também a questão do erotismo num país e numa literatura muito marcada pela saudade, pela dor. O erotismo funcionar muitas vezes na contramão da melancolia. Foi alguma coisa um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, em que eu incluía 3 poetas, Jorge Sena, David Mourão Ferreira e Alder Macedo, e agora se tornou o último projeto do CNPq. Eu vou trabalhar sobretudo com a literatura do fim de século, início de século também, século XX. E o que eu justamente com poesia, então, é mais fácil ainda, porque a poesia tem um tamanho menor, né? E você dá conta de esmiuçar, digamos, de pensar. Eu brinco muito com meus alunos quando digo assim, isso aqui está nas entrelinhas. Não está nas entrelinhas não, meu filho, está na linha. Entendeu? A linha é o discurso, a linha é o significante, não precisa nem ir para a entrelinha, né? Porque a linha é a linha que já está, quer dizer, é o significante que é rico de possibilidades de leitura, né? E pronto, é nesse modo de entender que não é só uma mensagem erótica, mas um modo de construir eroticamente a linguagem, né? A musicalidade. Há um poema do David Mourão Ferreira que eu costumo dizer que é das coisas mais bonitas sobre um poema de sexo oral. E de uma... Como é que eu vou dizer? Não é, de uma densidade e de uma qualidade de texto, né? Que é absolutamente impensável. Eu já não me lembro mais onde é que ele está, mas senão eu li o poema aqui pequenininho. Não sei se está aqui. Esses 2 livros foram publicados tão próximos que eu nunca sei o que está em que. Qual está aí? Está aqui, 179. O poema se chama Religata, mas o li está entre parênteses, o que permite que a gente leia regata e religata, e, portanto, ligado à religião. A gente vai ver que há todo um contexto náutico e, ao mesmo tempo, um contexto religioso. Quando em lugar de feltro é de barro de outubro o calor interior das coxas habitadas, quando a língua é um barco avançando no escuro de um canal de Corinto entre pardas escarpas, quando o cheiro do mar se desdobra em veludo, quando rompe na boca o mistério das algas, quando embaixo o teu pé, a triturar-me o surdo perímetro do sexo, encontra a madrugada, quando mais se aproxima a náutica do culto, quando mais o altar se mostra navegável, quando mais eu descubro e restauro e misturo na crista litoral de súbito ampliada o ritual do grito, o ritual do cuspo, e vês que ninguém mais merece esta homenagem, é que enfim te possuo, é que enfim te reduzo a uma luva, uma esponja, uma deusa, uma nave. Eu ainda não encontrei outro melhor. É impensável, sem dúvida nenhuma. Muito, muito bonito. E como eu já tinha previsto, a gente não conseguiu, o nosso tempo está acabando, a gente não conseguiu passar, acho que nem por 1/3 do que eu gostaria de ter falado aqui hoje, mas queria principalmente registrar o prazer que foi ouvi-la aqui hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui no Paideia, inclusive, talvez no Rio de Janeiro, da gente continuar essa conversa. Muito obrigada, professora. Foi um grande prazer estar aqui. Tenho certeza disso.
Bom, a gente conversou com a professora Tereza Cerdeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com esse belo texto a gente encerra o Paideia de hoje. Um bom feriado para todo mundo. A gente volta na próxima terça-feira, às 6h. Enquanto isso, acompanhe o Lab no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite.